Homem solteiro é invejado e será perseguido. O homem solteiro que está em paz com sua solidão, que não corre atrás de validação feminina, que constrói sua vida com propósito, foco e presença masculina, se transforma automaticamente numa ameaça viva para o sistema de ilusões que mantém a maioria dos outros homens presos, porque ele é a exceção que expõe a regra, o espelho que revela a fraqueza, o silêncio que incomoda quem vive gritando por atenção. Quando um homem escolhe conscientemente estar solteiro e não ser escravo da aprovação feminina, ele quebra a narrativa de que um homem só vale algo se estiver comprometido, apaixonado ou obedecendo a uma mulher. E isso não apenas provoca inveja, mas gera ódio, porque muitos homens aceitam relacionamentos medíocres só para não encarar o vazio da própria existência, enquanto esse cara caminha sozinho, com o peito erguido e os olhos no horizonte, livre e em controle. As mulheres, por outro lado, não conseguem ignorar esse tipo de homem. Elas percebem que ele não precisa delas, e isso dispara um desejo ainda mais intenso de conquistá-lo, testá-lo, domesticá-lo, ou mesmo derrubá-lo. E os outros homens, inseguros e condicionados por décadas de doutrinação emocional, vão chamá-lo de arrogante, frio ou insensível, porque a força dele os humilha sem dizer uma palavra. Mas o homem que entende isso não recua. Ele sabe que todo olhar torto, toda tentativa de diminuí-lo ou provocá-lo, é só mais uma confirmação do seu poder. A verdadeira sedução começa quando você não está tentando seduzir, quando a sua vida é tão alinhada, tão rica em sentido, que você se torna um campo gravitacional. O homem solteiro, forte, disciplinado e em paz é um paradoxo ambulante. Ele atrai tudo justamente porque não está correndo atrás de nada. E o mundo, especialmente os fracos, vão tentar persegui-lo, silenciá-lo ou fazer com que ele se encaixe. Mas se ele tiver coragem de continuar sendo ele mesmo, essa pressão vira combustível, porque um homem que não precisa de mulher, que não tem medo de estar só, se transforma no homem que toda mulher deseja e que todo homem teme. O homem solteiro que vive bem consigo mesmo, que não depende de uma mulher para ter validação, conforto emocional ou propósito, é uma ameaça viva para todos ao redor, tanto homens quanto mulheres. Porque ele quebra a ilusão coletiva de que felicidade está amarrada a relacionamentos ou casamentos. Ele caminha com liberdade, propósito e autossuficiência, e só se conecta com mulheres por escolha, nunca por necessidade. E isso o torna perigosamente atraente e, ao mesmo tempo, profundamente odiado. Ele é o espelho que revela o desespero de outros homens que aceitaram relações medíocres por medo da solidão. E é o gatilho emocional para mulheres que usam o relacionamento como um instrumento de controle. O homem que não precisa de uma mulher para viver pleno expõe a verdade que ninguém quer encarar. A maioria está se relacionando por carência, não por desejo genuíno. E como todo espelho brutal, ele será atacado, julgado, pressionado a amadurecer, se comprometer, ser mais responsável, tudo para que ele volte ao rebanho dos que vivem em silêncio, presos em acordos emocionais sem paixão, apenas para manter aparências. O sistema odeia esse tipo de homem, porque ele não consome promessas românticas, não se curva a chantagens emocionais, e não se deixa levar por manipulações sociais. Ele escolhe, avalia, impõe critérios e não aceita menos do que uma mulher que respeite sua liberdade, admire sua visão e entre na vida dele sem tentar controlá-lo. Esse tipo de homem não é arrogante, ele é raro. Ele sabe que presença é poder. Ele sabe que um silêncio firme vale mais do que 1000 palavras pedindo atenção. Ele sabe que o maior erro que um homem pode cometer é construir sua vida ao redor de uma mulher, em vez de construir uma vida tão forte que ela queira fazer parte sem ser convidada. E por isso será invejado, julgado e perseguido.
porque a simples existência dele acorda o incômodo de quem vive preso em relações frágeis, rasas e por necessidade. Mas é aí que ele deve dobrar a aposta. Quanto mais tentarem calá-lo, mais ele deve fortalecer sua missão, seu físico, seu foco, sua arte de seduzir sem prometer, de conquistar sem se ajoelhar, de liderar sem precisar dominar. Porque no fim, o verdadeiro homem livre é aquele que não teme ficar sozinho, e exatamente por isso nunca está. Enquanto a maioria dos homens está presa em relacionamentos mornos, sem paixão, onde precisam pedir permissão para ter um tempo a sós, onde cada passo é vigiado, cada escolha é negociada e sua energia é drenada dia após dia por discussões inúteis, controle emocional e rotinas sufocantes, o homem solteiro consciente está em silêncio lapidando sua fortaleza. Ele treina o corpo enquanto os outros engordam. Ele lê e investe enquanto os outros assistem séries para escapar da própria frustração. Ele cresce no silêncio, sem precisar provar nada para ninguém, apenas porque entendeu que sua missão vem antes de qualquer romance. Ele não está solteiro por incapacidade, mas por clareza. Clareza de que antes de entregar seu tempo e sua energia para uma mulher, ele precisa estar inteiro, inabalável, completo. Ele olha para os lados e vê amigos que já se apagaram, caras que pararam de treinar, que largaram seus sonhos, que vivem com medo da esposa, que perderam o brilho nos olhos e hoje só falam de boletos, reclamações e rotina. Enquanto isso, ele está com o foco afiado, o corpo firme, a mente limpa e o coração em paz. Ele escolhe o silêncio da disciplina ao invés do caos da dependência emocional. Ele não se envolve com qualquer mulher, porque sabe o preço de trazer instabilidade para sua vida. Ele valoriza sua paz como quem protege uma joia rara. E justamente por isso, ele se torna magnético, porque paz virou artigo de luxo, e mulheres sentem no instinto quando um homem tem essa energia rara de presença, foco e independência. A ironia é que os mesmos que o chamavam de solitário, frio ou metido, hoje o observam com inveja, porque no fundo sabem que se perderam em troca de uma companhia que nem os respeita mais. O homem solteiro que treina, investe e evolui se torna uma anomalia. Ele escapa da mediocridade emocional que aprisiona a maioria, e cada dia que passa, ele está mais longe dos fracos e mais perto do seu verdadeiro império. Ser solteiro por escolha é o maior ato de rebeldia emocional que um homem pode cometer num mundo que espera que ele seja um escravo afetivo disfarçado de companheiro ideal. Alguém que troque sua liberdade por aprovação, sua clareza por conforto e sua missão por migalhas de carinho, e o sistema inteiro, desde novelas até conselhos familiares, trabalha para te convencer que estar sozinho é sinônimo de fracasso, que a vida só tem sentido se tiver uma mulher do lado, mesmo que seja uma relação morna, cheia de cobranças, silêncio desconfortável e sexo protocolar. Só que o homem que enxerga além do script social percebe uma coisa: o jogo está armado para te domesticar. Se você namora, esperam que você seja submisso, que se explique, que peça permissão. Se você casa, esperam que você aceite virar um provedor silencioso, um parceiro emocional de alta performance e um boneco emocional que nunca pode errar. Mas se você, com coragem e visão, escolhe ficar solteiro e construir uma vida de alta performance, de abundância, de escolhas conscientes, você vira uma ameaça, porque sua independência emocional desmascara a fraqueza de quem vive por dependência. E aí começa a perseguição silenciosa, piadinhas sobre sua solidão, familiares perguntando cadê a namorada, colegas chamando de imaturo ou egoísta, tudo porque você não se ajoelha para a narrativa do amor incondicional que na prática só funciona para quem está disposto a sacrificar sua masculinidade para agradar.
Ser solteiro por escolha, no fundo, é declarar que você não precisa de ninguém para se sentir inteiro, que você não está disposto a mendigar afeto, que sua energia é valiosa demais para ser gasta com dramas emocionais de quem não sabe nem o que quer. É você afirmar com presença: eu só entro em algo se for melhor do que minha solidão. E isso incomoda, porque homens assim são difíceis de manipular, de controlar, de envergonhar. Eles vivem acima do radar emocional comum, conectam com mulheres por desejo, não por desespero, e se tornam irresistíveis exatamente por isso. Mas o preço é alto. Vão tentar te puxar de volta para a prisão emocional com discursos disfarçados de amor, com promessas de estabilidade que custam sua alma. Cabe a você decidir se vai se vender por um colo ou se vai construir uma vida tão sólida, tão cheia de propósito, prazer e clareza, que nenhuma mulher ousa aparecer com joguinhos, porque sabe que com você ou ela soma ou sai do caminho. A liberdade do homem verdadeiro, aquele que não se dobra por carência, que não entra em relacionamentos por medo de estar só, que não troca sua paz por migalhas de atenção, incomoda profundamente porque ela revela uma verdade brutal. O sofrimento amoroso é quase sempre uma escolha, um reflexo da fraqueza emocional de quem prefere viver preso a alguém do que encarar o espelho da própria solidão. Quando um homem se liberta dessa prisão mental de achar que precisa estar com alguém para ser feliz, ele não só resgata sua essência, mas quebra o ciclo de dependência que alimenta a maioria das histórias românticas fracassadas. Ele prova, com sua postura, que é possível viver pleno, forte, motivado e cercado de opções, sem estar arrastado por uma relação tóxica ou por promessas vazias. E isso fere o ego de muita gente. Porque é mais fácil se vitimizar, culpar a ex, dizer que amor é sofrimento, que todas são iguais, do que assumir que foi fraco, que escolheu mal, que se deixou dominar. O homem livre incomoda porque ele não se cala, não precisa de desculpas, não precisa mendigar afeto. Ele ama quando quer, vai embora quando precisa e permanece inteiro. A maioria dos homens vive presa ao medo da rejeição, à chantagem emocional, aos jogos de validação. E quando vem alguém que está acima disso, eles sentem raiva, não do homem, mas da própria covardia. Porque a liberdade desse cara mostra o que todos poderiam ter se tivessem coragem de parar de romantizar a dor e começassem a fortalecer sua base: corpo, mente, finanças, propósito. O homem livre não se esconde atrás de relacionamentos para justificar sua estagnação. Ele constrói uma vida tão boa que qualquer mulher que entra precisa somar ou está fora. Isso é o que dói. Perceber que o sofrimento amoroso é uma prisão com a porta escancarada, mas que a maioria prefere continuar ali dentro, porque sair exige força. Exige confrontar a verdade, exige parar de mentir para si mesmo. E o homem que já fez isso se torna o lembrete vivo de tudo que os outros se recusam a ser. O homem que não se ajoelha por mulher, não chora por amor e não aceita migalhas emocionais, é profundamente invejado porque ele vive em um nível que a maioria dos caras nem sabe que existe. Ele não está no jogo da carência, do apego desesperado, das corridas emocionais, para tentar ser aceito ou mantido ao lado de uma mulher que nem sabe o que quer. Ele joga outro jogo, o da abundância interna, da presença dominante, da clareza de quem sabe que emoção sem respeito é lixo e que amor sem admiração vira prisão. Ele é invejado porque tem controle emocional quando todos estão perdidos em reações. Enquanto os outros vivem implorando por respostas, rastejando por mensagens, tentando reconquistar alguém que nunca o valorizou, ele está treinando, trabalhando, expandindo sua presença, vivendo. E se a mulher quiser ir embora, ele abre a porta e deseja boa viagem, porque sabe que mulher que ama mesmo não ameaça, não testa, não abandona,
para ver se ele corre atrás. Ele é frio? Não. Ele é firme. Ele sente? Claro. Mas nunca se entrega ao caos emocional de alguém que tenta controlá-lo por afeto. Ele é o cara que olha nos olhos de uma mulher linda e não treme, porque não coloca ela num pedestal. Ele sabe que a beleza dela não define o valor dele. Ele sabe que a atenção dela não é um prêmio, é só uma consequência da postura dele. E é por isso que ele é temido, odiado e imitado. Porque ele não depende do amor de ninguém para se sentir homem. Ele não negocia seus valores por carinho. Ele não entra em relações sem propósito só para ter companhia. Ele não precisa provar nada. A mulher que quiser estar com ele vai ter que trazer mais do que um corpo bonito e uma conversa rasa. Vai ter que vir com lealdade, paz e verdade. E isso assusta, porque a maioria está acostumada com homens que se ajoelham ao primeiro sinal de afeto, que se emocionam com qualquer migalha, que se colocam em segundo plano só para manter um amor desequilibrado. Já ele não. Ele é o lembrete vivo de que a verdadeira força masculina não está em ser duro ou frio, mas em ser inteiro, e inteiro o suficiente para nunca mendigar aquilo que ele pode gerar dentro de si mesmo. Quando um homem não se rende à carência, quando ele escolhe não se ajoelhar diante da necessidade de ter uma mulher para se sentir validado, a sociedade começa imediatamente a tentar reduzi-lo, rotulá-lo, desumanizá-lo com palavras como fracassado, problemático, difícil, insensível. Porque ele ameaça toda a estrutura emocional que mantém a maioria das pessoas anestesiadas dentro de relacionamentos sem alma. Esse homem é uma anomalia no sistema. Ele não se curva, não se vende por afeto, não se adapta para agradar, não entra em joguinhos de conquista porque já descobriu que a carência é uma armadilha silenciosa, um vício emocional disfarçado de romantismo que transforma homens fortes em serviçais emocionais que perdem seu eixo tentando ser o que elas querem. A sociedade não quer homens livres. Ela quer homens previsíveis, domesticados, controláveis, que obedeçam à cartilha do casar, sustentar, se calar. Quando um cara diz, não preciso de mulher para ser feliz, ele não está rejeitando o feminino. Ele está rejeitando o jogo. E isso fere, isso incomoda, isso ativa a fúria dos que vivem emocionalmente acorrentados. Vão chamá-lo de gay, de narcisista, de menino mimado. Qualquer coisa para tentar devolver ele ao lugar onde todos os outros estão, implorando atenção, se moldando para ser aceito, sacrificando seus sonhos em nome de uma relação que já morreu por dentro. Mas o homem que não se rende à carência é o único que ama de verdade, porque ele escolhe amar, não por necessidade, mas por liberdade. Ele não está tentando preencher um vazio, ele está transbordando. E isso, meu irmão, é o que o sistema mais teme. Um homem que não precisa de mulher, mas que pode ter qualquer uma, porque ele está completo. A sociedade só chama esse cara de fracassado, porque no fundo sabe que ele venceu um inimigo que quase ninguém vence, a própria carência. O homem solteiro de verdade, aquele que não está solteiro por rejeição, mas por escolha estratégica, vive num estado de foco e progresso que assusta quem ainda está preso em relações tóxicas, cheias de brigas desnecessárias, ciúmes infantis e chantagens emocionais disfarçadas de provas de amor. Ele não tem que perder tempo discutindo onde estava, com quem falou, por que curtiu tal foto ou se esqueceu de mandar bom dia, porque sua energia está voltada para sua evolução, seu físico, seu dinheiro, sua missão, sua liberdade. E isso o torna um homem perigoso, porque ele cresce em silêncio enquanto os outros estagnam tentando salvar relacionamentos que só existem por costume ou medo da solidão. Ele não carrega o peso de emoções alheias, sabotando seu desempenho. Não precisa pedir permissão para sonhar alto. Não precisa diminuir sua intensidade para caber no emocional frágil de alguém que ainda mede amor por quantidade de mensagens ou cenas de ciúmes.
Enquanto os outros perdem o tesão pela vida para manter um amor que já morreu, ele acorda com sede de vitória, constrói seu império, cuida do seu corpo, investe na sua mente e atrai mulheres que se sentem naturalmente submissas à sua presença, porque percebem que ele não está ali para ser distração, mas missão. Ele cresce porque não se sabota com relações meia-boca, porque aprendeu que paz vale mais do que companhia, que silêncio vale mais do que drama e que liberdade vale mais do que qualquer afeto condicionado. E é por isso que ele assusta, porque sua existência desmascara os homens que se esconderam atrás da desculpa de que precisavam de alguém para justificar sua estagnação, e desarma as mulheres que usam o caos emocional como forma de controlar o homem inseguro. O solteiro forte, disciplinado e ciente do seu valor não está em busca de amor. Ele é o amor próprio encarnado e, por isso, só aceita alguém ao lado que o ajude a subir ainda mais. Não se iluda. O mundo não teme o solteiro perdido. Teme o solteiro que não se distrai, porque esse cara é imparável. O homem que não se ajoelha diante da necessidade de ter uma parceira para validar sua existência vive um tipo de liberdade que parece absurda para os que estão acorrentados por relações emocionais desequilibradas. Ele não tem sogra exigindo comportamentos, não tem DR toda semana para justificar cada gesto, não tem culpa enfiada goela abaixo por não dar atenção, não responder na hora, não ser mais romântico. Ele só tem silêncio, foco e poder. Enquanto outros estão gastando energia, tentando equilibrar a insatisfação crônica de alguém que nunca vai estar feliz, esse homem está no treino às 6 da manhã. Está estudando enquanto os outros assistem série com a esposa que mal tocam. Está investindo enquanto outros afundam em dívidas para manter um padrão de relacionamento que nem desejam mais. Ele não precisa pedir permissão para respirar. Não anda pisando em ovos dentro de casa. Não vive joguinhos mentais para manter a paz em uma relação podre. Ele escolheu o caminho mais difícil no início. Ficar só, encarar o espelho, fortalecer-se, mas hoje colhe os frutos que quase nenhum homem experimenta: paz interna, controle emocional e liberdade total de ação. A maioria dos homens que você conhece vive cansado, emocionalmente drenado, anestesiado por uma mulher que nem respeita mais o homem que ele era quando ela se apaixonou. E esse cara, o que não tem sogra, DR nem culpa, é chamado de egoísta, frio, imaturo, porque ele não joga o mesmo jogo. Mas no fundo todos sabem, ele é o único que ainda vive por inteiro, que ainda possui sua energia, seu tempo, sua visão de futuro intacta. O silêncio dele é sua armadura, seu foco é sua espada e o poder que ele carrega é invisível, mas é sentido por todos. Ele não se distrai com carência, não negocia com o caos, não abaixa o nível para agradar. Ele constrói, ele cresce. E quando quiser alguém ao lado, vai escolher, não por impulso, mas por critério. Porque homem que tem silêncio, foco e poder não aceita qualquer barulho dentro da própria vida. A independência do homem que se conhece, que constrói sozinho, que não abaixa a cabeça por carência emocional e que só se conecta com quem realmente soma, é quase sempre confundida com arrogância, mas não porque ele é de fato arrogante, e sim porque quem o observa está emocionalmente acorrentado a relações desequilibradas e interpreta qualquer demonstração de poder interno como ameaça, como se fosse errado um homem não se curvar para manter um relacionamento. Esse cara, o independente de verdade, é perigoso porque não se desculpa por ser livre, não mede palavras para manter a paz, não finge interesse por uma mulher só porque ela é bonita e não entra em joguinhos para provar que gosta de alguém. Ele demonstra quando quiser, do jeito que quiser. E isso mexe com o ego frágil de quem se acostumou a controlar homens com afeto condicional. O homem livre incomoda porque ele anda reto onde os outros se dobram,
fala pouco onde os outros se explicam demais e vive com propósito onde os outros vivem tentando agradar. E aí a mente emocionalmente dependente interpreta isso como frieza, arrogância, ego, quando na real é apenas um homem que se recusa a negociar sua essência. Ele sabe que só é possível amar de verdade quando você não precisa da pessoa, quando você escolhe estar com ela sem que isso comprometa sua paz, sua rotina, sua missão. Ele não depende de ninguém para dormir em paz, para se sentir desejado ou para se sentir homem. E isso o torna inalcançável para quem está acostumado com jogos, drama e chantagem emocional. A verdade é que esse tipo de homem revela, só com sua presença, a fragilidade de relacionamentos baseados em troca, em carência, em controle disfarçado de cuidado. Por isso, vão chamá-lo de frio, vão dizer que é insensível, que vai acabar sozinho, que ninguém vai aguentar essa postura. Tudo porque sua liberdade mostra, sem precisar falar uma palavra, o quanto os outros estão presos. Mas ele não se abala, porque já entendeu que ser mal interpretado por quem vive acorrentado é um preço pequeno a pagar por viver uma vida sem gritos, sem cobranças e sem perder a alma para ser aceito. O homem livre, aquele que não depende emocionalmente de mulher nenhuma, que vive guiado por propósito e não por aprovação, se tornou uma ameaça direta à ordem emocional moderna, porque ele é a prova viva de que o modelo atual, onde o homem deve se submeter, se moldar, se calar e se anular para manter uma relação, é uma farsa conveniente criada para domesticar sua energia masculina. Ele não se desculpa por ser direto, não pede permissão para ser ambicioso, não suaviza sua presença para agradar sensibilidades frágeis. E isso é intolerável num mundo onde homens são ensinados desde cedo que precisam ser bonzinhos, emocionalmente disponíveis, sensíveis e obedientes para serem amados. Esse homem livre desconstrói esse teatro inteiro com sua simples existência. Ele não se revolta, não grita, ele apenas vive do jeito que quer, e isso já é mais provocador do que qualquer discurso. Ele não aceita migalhas emocionais, não joga o jogo do namore comigo ou você é lixo, não compra a ideia de que ser solteiro é fracasso. Pelo contrário, ele entendeu que o verdadeiro fracasso é viver emocionalmente castrado, controlado por chantagens afetivas, rendido a um sistema onde ele tem que provar seu valor o tempo todo só para receber um pouco de afeto condicionado. Esse cara virou alvo. A mídia tenta ridicularizá-lo, os fracos tentam diminuí-lo, as mulheres tentam testá-lo ou domesticá-lo, e o sistema como um todo tenta silenciá-lo com rótulos, críticas e culpa. Mas ele não se dobra. Porque já viu o jogo por dentro, já entendeu que um homem que se conhece, se controla e se prioriza é um homem perigoso, não para a sociedade, mas para a ilusão em que ela vive. E é por isso que tentam calá-lo, porque ele mostra com ações que um homem não precisa se submeter para amar, não precisa se sacrificar para ter respeito, não precisa implorar para ter carinho. Ele só precisa ser inteiro. A ordem emocional moderna é baseada em desequilíbrio, um lado cedendo, outro exigindo. E quando surge um homem que não joga mais esse jogo, ele vira o elemento que desestabiliza tudo. Não porque ele quer destruir, mas porque ele já reconstruiu a si mesmo.